Atenção, senador Camará, mais imagens pra gente. A gente vai ver agora mais imagens. Pode soltar. Ó, eita, carregosa. Ó lá, ó, o blindado pra sair tá tentando tirar os pneus que o tráfico botou lá, ó. Tá vendo? Supervia parada por causa dos tiros. Carregosa, a gente tinha cantado essa bola. Ó lá os policiais, Carregosa. Dá pra entender se é do BOPE, né? Caveirão do BOPE. Pra tentar avançar. Quando eles fazem isso, Carregosa, é pra atirar nos policiais e conseguir uma fuga por trás, né? Exatamente. Se na verdade, assim, toda operação policial, você tem que ser o mais rápido possível, por motivos óbvios, né? Tem que impedir o avanço. Impedir o avanço, então você tem que avançar. O problema é que quando o criminoso ele dominou o território, já criou todo um mecanismo de defesa que impede o avanço rápido das forças policiais. Ali é comando, terceiro comando, né? Exatamente. Antigamente as polícias usavam viaturas normais, chegavam de viaturas. Os criminosos começaram a aumentar o tipo de armamento. Então exigiu que a gente tivesse ter blindados. Depois, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a construir fortalezas dentro dessas comunidades. Barricadas. Que vai ser barricada, murar, tudo que você pode imaginar, eles vão usar. Agora eles estão numa nova etapa. Então, assim, e aí o que acontece? Você começa a impedir cada vez mais o avanço. Então, a força policial hoje em dia ela vai ter que se deparar impreterivelmente com uma barricada que vai estar sendo incendiada, ou seja, não basta tirar a barricada, como você vai fazer antes. Você tem que apagar o incêndio primeiro, depois tirar a barricada, porque algumas dessas barricadas são móveis, porque alguns carros vão ter que passar lá. Lembrando que nesse momento é quando eles atiram, mataram o policial assim. O último policial morto foi assim, ao descer do blindado. Semana passada tinha até o vídeo que até vou mandar um abraço pro pessoal da Core e tudo mais. Tava até o policial Euclides com uma mangueira apagando barricada. Apagando barricada. Fogo. Assim, então... Sendo que perderam o policial da Core, que eu esqueci o nome dele agora, perdão, ao descer do blindado para uma barricada. Assim, não, isso a gente tá falando pro blindado entrar na ainda favela. não entrou. Isso pro pessoal de Catrê, como é essa dinâmica. Ele vai ter que entrar. E aí vai entrar o blindado. Ou seja, ele vai entrar até onde dá. Depois a equipe vai ter que progredir. Mas só que para sair ele já vai ter que começar uma primeira estabilização. Então, assim, isso embaixo de fogo com munição dos criminosos sendo torrados o tempo todo. Esse barulho que vocês estão escutando de tiro rajada, a polícia não tem tiro rajada. Por quê? O tiro policial ele tem que ser, obviamente, mais preciso. Então, ele não pode ficar dando rajada porque você não tem precisão. Mas a rajada é uma forma muito utilizada para defesa. Porque quando você está dando rajada, ninguém consegue fazer nada, porque tem que esperar a rajada passar. Que é o kit goiabada que vocês aprendem bastante. Enquanto estiver lá, tu tem que estar escondido, entendeu? Ó, tem que estar brigado. É o do traficante, cadê? É o traficante, então eles vão usar esse tempo todo. Ao vivo, Jackson Silva acaba de chegar por lá. Onde você tá com segurança, Jackson? O que você tá ouvindo por aí? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, o clima aqui em Senador Camará é muito tenso. Assim que a gente chegava nessa pista aqui, os traficantes saíram dessa comunidade, veja só, e pararam carros e ônibus. Isabelle e Benito, os motoristas foram roubados. Temos imagens, a gente não conseguiu mandar ainda para você, mas imagens que eles param os carros, roubam os celulares. Aquele carro branco que o Pedro Mota mostrando agora, ficou parado, ele foi arrastado pelos policiais militares e nesse momento mais policiais militares chegaram ao local. Portanto, a situação aqui em Senador Camará é muito tensa, Isabelle Benito. Agora, Jackson, a gente ouviu, você recebeu as imagens aí, e eu tô recebendo mais imagens aqui. Os tiros tem momento, você tá no entorno aí da comunidade. É claro que depois que a polícia entra, vamos explicar. Ou a gente entra com a polícia ou não tem mais como entrar. Depois que a polícia entrou, impossível o Jackson conseguir entrar como ele faz. Não há informações com as suas fontes, porque aqui estão falando para mim que não há estabilidade ainda. Porque os tiros param, aí ó, chegando mais polícia. Os tiros param e voltam a todo momento. Você tá sentindo isso aí? Isabelle, a todo momento, olha só essa imagem, ó, moradores correndo. A situação aqui realmente de fato, é muito tensa, Isabelle. Você sabe quando eu estou num lugar mais tranquilo, eu falo que é de aparente tranquilidade, mas não é. A todo momento, mais policiais chegam, a situação continua muito complicada aqui em Senador Camará. Quero só explicar quando começou essa operação.
Por volta de 9 horas da manhã, os policiais usaram 2 helicópteros. Temos imagens aí que mostram esse momento. Isabelle, assim que os helicópteros sobrevoavam a região, os traficantes atacaram. Olha só essa imagem terrível. Enquanto os helicópteros sobrevoavam a região, os policiais do BOPE e da CORE avançavam pela região, avançavam por aqui. Aí depois mais policiais chegaram, mas o confronto, Isabelle, não parou. Continuava a todo momento. Então os moradores tentavam se proteger também. Agora um detalhe, mais uma vez, barricadas em chamas fechavam as principais ruas aqui de Senador Camará. Agora veja só uma imagem do blindado no meio das chamas. Olha essa imagem, Isabelle e Benito. Mesmo assim, os veículos blindados conseguiram avançar. Isabelle e Benito, olha só, foram mais de 3 horas de intensa troca de tiros. Temos crianças dentro de uma escola vendo essa cena de terror e tentando se proteger também, Isabelle e Benito. Agora, olha só o reflexo disso. Aconteceu aqui, no interior da comunidade, mas também quem estava fora sofreu com a consequência dessa violência. 4 ônibus foram usados como barricadas e também fecharam as principais ruas da região. Passageiros do trem, Isabelle, se abaixaram na tentativa de se proteger, Isabelle e Benito. Um dos passageiros chegou a fazer um vídeo mostrando o pânico dentro do trem. Essa operação acontece em várias comunidades daqui, principalmente na Vila Aliança, Rebu e entre outras comunidades daqui também, Isabelle e Benito. Carregosa, para essas imagens aí não tem outra palavra. Covardia, cara. Cara, covardia. Sabe por quê? Eu tô falando uma coisa aqui pra vocês. A gente fala de Senador Camará. Cara, as pessoas já vivem com medo. A imagem que a gente tá vendo agora são mães que foram buscar seus filhos das escolas, né? Agora, você tem aí a imagem de bandidos metendo kit rajada pra todo lado, numa coisa que tá virando pra televisão, porque a polícia tá entrando. Mas as pessoas que moram lá falam o que o Carregosa falou. Senador Camará, ali berço de um terceiro comando, hoje liderado pelo Peixão, que é o grande expansionista. Tinha outro peixe antes também. Também tinha outro peixe? Daí, Senador Camará, Vila Aliança também era peixe. Também era peixe? É. Só pode, então, ter aquário. Agora tem que ver se ele tá preso ou tá solto. Porque também tem aquelas coisas que entra, sai, né? Liderança também é meio Liderança estranho. É um sai. Ok. Aí a gente tem ali, sempre foi um ponto nefrálgico, independentemente da expansão dessas regiões, que a gente tem o Rebu, que já foi assunto nesse SPT Rio. E ali, Coreia. A dificuldade atual. Coreia, que é onde tem aquele crucifixo, aquele... Como que eles chamam? Aquele cruzeiro, não é? Lembra do ponto de... Que é uma grande cruz e que eles atiram contra os policiais. Mas só vira notícia quando a gente chega com a polícia. Mas o morador tá falando aqui. A disputa é tão acirrada que os caras dessas localidades, que já tinham arma pra chuchu, têm arma pra uma feira inteira. E bancam tiroteio até não querer mais. A mãe entrando agora, porque ela não vai... A imagem da criança deitada na escola, e vai fazer o quê? Isso daqui é de faltar o ar. É de faltar o ar. Só que daí explicam pra gente assim, isso daí é quando a polícia tá. Quando a polícia não tá, tem que a vida correr e eles atirarem contra o inimigo, porque ali é uma disputa territorial muito no limite. Coreia, Rebu, Senador Camará. Senador Camará em si, que pode fazer um complexozinho ali, com o entorno de um lado, Comando Vermelho fortíssimo, do outro milícia que ainda existe. Pra ter noção, o primeiro pega pra capar que eu passei na polícia há mais de uma década atrás foi justamente nessa região. Aí vinha tiro. A gente via tiro vindo do blindado. Peraí, Carregosa. Da Supervia e vinha também da própria CIEP. Carregosa, agora, correria de novo agora, ao vivo. Jackson, que correria foi essa? O que tá acontecendo aí? Nesse momento, os policiais entram na comunidade do Rebu, estão à procura dos bandidos que tentaram fazer um arrastão em represália à operação da Polícia Militar e também
da Polícia Civil. Nesse momento, os policiais vão avançando à procura dos criminosos. Eles se escondem em postes porque há informações de traficantes fortemente armados no interior da comunidade Isabelle Benito. O medo do cara que tava passando lá, carregosa, saindo do rebu, desse jipe aí, ó, desse carro aí, ó. Ele dirigindo, acelerou e levantou. Olha, ele tá com cartaz. O que ele tá escrito no cartaz? Professor, meu Deus do céu! Ela escreveu um cartaz que ela é professora. Não, já imprimiu isso aqui. Ela imprimiu. Professor na tentativa de se proteger, Isabelle. Peraí, gente, parou. Não, peraí. Parou tudo. Eu acabei de falar isso agora, sobre o motociclista. Ela tem que entrar e ser professora. Ela quis sair desse desespero todo. Por que professor? Pra tentar se proteger? Por isso? Vem. Ela saiu com o cartaz. Isabelle, falei com ela agora, tá? Ela escreveu porque sabe da operação aqui na comunidade. Então, para informar a polícia que ela é professora e que estava dando aula aqui em uma escola da região. A gente continua acompanhando essa operação dos policiais mas a impressão e policiais não é militares pra avançando à polícia, procura dos criminosos. Olha só, ela imprime, ela tem dentro do carro um papel mostrando que ela é professora. Marcelo Carregosa, pra polícia ou pro vagabundo? Pro vagabundo, pô. Agora também, nesse tipo de situação, também avisa ela pra avisou polícia. A polícia. Pra avisar, mas pegou isso, mas você vai ter isso ali pra quê? Porque vai entrar um carro que não é o padrão que se espera da localidade, pelo criminoso, vai ter que passar por barricada para ir para a escola. Isso que as pessoas têm que entender, que para entrar em qualquer comunidade dominada pelo crime organizado, para ir para a escola, esses professores vão passar por barricadas, por criminosos armados. Inclusive, os próprios criminosos ficam ao redor da escola, como se... E tem gente que finge que isso não existe. Cara, para dar aula para filho de morador... Vou te falar, eu já vi vagabundo dando tiro há mais de 10 anos atrás do CIEP daí, que tinha aí. Tem um CIEP no fundo aí, né? Não, no lá rebu? dentro. Lá dentro do rebu. Ou seja, eles estavam dando de dentro do CIEP. E eu não Eles tô falando assim entram, hoje, não. Eu tô eles- falando de coisa de mais de 10 anos. Marcelo Carregosa, pode me cortar aqui, eu tô assistindo a imagem aqui. Pode cortar, Cris. Tô assistindo aqui bem perto pra ver. Olha a imagem. É triste, Ela pô, colocando isso é a triste. imagem pros Isso é policiais. decadência, sabe? Sou professora. Olha lá, ó. É quando ela fala professor que eu consigo ler. Professor. Coitada, cara. Na boa, eu tô aqui olhando, porque é o ao vivo do ao vivo. Ela ali, ó, no avanço, na tentativa de sair. Dentro da comunidade, essa entrada, uma das entradas, o rebu, ele tem mais acesso que a Coreia. A Coreia tá atrás, né? Ali, ó, a imagem ao vivo. Pode cortar onde eu tô. Eu tô aqui, olhando, pra tentar entender o que a gente tá vendo agora ao vivo. Senador Camará, tô aqui parada, onde eu tenho esse retorno aqui, pra eu conseguir jogar a imagem, pra gente analisar, que é onde eu consigo fazer a análise, que talvez o Jackson, na correria que ele tava, não ia conseguir ver da imagem, a câmera que eu tô aqui, da imagem que a gente vê ali, de uma realidade que um professor que dá aula para aluno pobre de um CIEP, em que eles entram no CIEP para se proteger, quanto a gente viu, o menino foi atingido esse ano na aula de educação física. A gente já teve uma menina que foi morta quando eles pularam dentro, quando eles estavam encurralados pela polícia e eles entraram na quadra porque tinha aula de educação física. E uma menina morreu com a camiseta cheia de sangue. Para eles pararem, limparem o dele, eles colocaram crianças na reta. A imagem que o SBT Rio captou agora, que o Jackson Silva captou agora, é uma das imagens mais emblemáticas de um Rio de Janeiro que é insuportável, onde uma professora tem impressa dentro do carro que ela é professora para poder entrar, exercer o seu ofício e sair sem morrer. E num dia como hoje, mostrar para os policiais que estavam em avanço ali, que foi o meu olhar olhando ali, eu falei, cara, eu achei que ela tinha levantado o braço. Tipo, eu sou moradora, Não, ela tem um papel escrito, professor, Jackson Silva. O avanço provavelmente é porque tava senador Camará, Carregosa cantou a bola do rebu, porque vai ficando, depois vem a Coreia, que é mais difícil ainda, porque tem policiais de peso dentro da comunidade, Jackson.
Isabelle, sim, tem sim, então eu vou contar agora os bastidores que eu apurei com fontes daqui. Mas enquanto isso, quero que o Pedro mostre agora, nesse momento, a fumaça. Ali, Pedro, por gentileza, lá dentro, ó. A fumaça no interior da comunidade. Essa fumaça é uma das barricadas em chamas. Portanto, os traficantes continuam agindo aqui na região e vou explicar o motivo dessa operação da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Os policiais receberam informações de inteligência sobre o esconderijo de dois líderes, duas lideranças do 3º Comando Puro. Agora eu vou falar o nome desses bandidos que todos sabem quem são. José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão da Vila Aliança e também de Senador Camará. Além dele, um outro conhecido, Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como Coronel. Você lembra dele, Isabelle? Esse traficante matou uma jovem chamada Esther Barroso dos Santos. Lembra dela? Ela fazia companhia com ele em um baile funk, mas não quis sair do local e por isso ele a espancou até a morte. São dois traficantes sendo procurados nesse momento porque os policiais descobriram o esconderijo deles. Isabelle Benito. O coronel, é isso aí, o coronel, É do Muquiço. esse aí... Ele é o chefe do Muquiço. Ele é o chefe do Muquiço. Peraí, vamos então trazer aqui. Aí, o que ele fez? Esse vagabundo, ele espancou uma menina que não quis sair com ele e deixou na porta da casa da família. 4 dias depois, sabendo que a polícia ia ter que dar uma resposta pra gente aqui, ele forjou a morte dele. Que a gente chegou a noticiar que o coronel estava morto. Ele forjou. E aqui eu falei, pera lá. Tá muito longe essa morte do coronel. Ah, mas ele foi dono daquela área. Dono daquela área há quanto tempo? Se ele tá no Muquiço há 300 anos. Tentou colar a morte dele. E ninguém mais falou disso. Aí eu tô com meus botões esses dias. Será que era ele mesmo e eu falei que não era? Dane-se se era ou se não era. Tô um pouco me ligando se ele morreu, se ele tá vivo. Agora vem a resposta. Agora a gente entende a força policial. O cara tá escondido lá dentro. Assim, é só para contextualizar essa figura, né? Ele não só esse caso da menina que foi brutalmente espancada por ele, não, tá? Não sei se você lembra daqueles policiais que estavam fazendo parados na Avenida Brasil e foram fuzilados. Lembro. Era o coronel que estava no carro. Era o coronel que estava no carro? Os dois que foram fuzilados, 7 horas da manhã ao pegar o trabalho? Sim. Eu lembro disso. Sim. O coronel estava dentro do carro? Sim. E eu não sei como ele está hoje em dia, mas essas fotos são muito antigas. Até porque ele tem uma doença autoimune que ele está meio debilitado, né? Então, Quê? assim... O coronel... Eu investiguei muito Muquiço por conta na época da intervenção. Ele tem uma doença autoimune. É a fofoca, né? E aí qual é a situação? E aí ele estaria mais magro. Na época da intervenção ele tinha porque ele estava... A Vila Militar era do lado do Muquiço, né? É do lado do Muquiço, a Vila Militar. Assim, e ele é uma liderança complicada. Ele, historicamente, é uma liderança complicada. Por que Carregócio? Extremamente Matador, violento, né? extremamente violento, matador, autoriza muito roubo na região. Então, assim, você dispara, onde ele passa, os índices disparam. Ele é uma liderança complicada. Ele vai, covarde, você vê, ele fuzilou a viatura da PM, morreu, acho que um policial, porque ele estava passando de um bonde, ele estava de um lado para o outro. Ele só estava passando bonde, me lembro muito bem. Estavam 2 policiais que tinham acabado de pegar às 7h30 da manhã, 7 horas da manhã. O policial estava do lado de fora, um estacionando, o outro do lado de fora. O carro dele passou, que estava dele agora, eu não sabia que era ele, fuzila. Um é atingido, acho que na perna, e o outro morre ali mesmo, cai pau. Tinha acabado de sair de casa ali mesmo, caiu na frente da Patamo. Eu vou voltar com o Jackson Silva. Tinha alguma coisa que eu queria falar e perguntar pro Carregosa aqui. Esqueci. Jackson Silva, a gente tem informações, então, agora a gente imaginava. Ninguém imaginou que ia ser uma operação qualquer. Sentido, eu já sei o que eu quero falar. Sentido. Eu já sei, faz todo sentido. Eu já sei o que eu quero falar. Agora, às vezes, a gente pensa... Cadê o Jackson? Às vezes a gente pensa que a população, ela tem que voltar à vida dela. E tá tirando. As pessoas estão... Eu vi uma imagem agora... Não vou julgar o pai, tá de costas, morador da comunidade. Mas muitas vezes ele não tem noção, ele não tá assistindo, ele tá trabalhando, vê policiamento, às vezes tem policiamento. O cara pegou, você que é pai agora,
O cara pegou o menino e botou aqui nas costas e foi em direção aonde tinha fumaça no fundo. Eu imploro, eles atiram para acessar a polícia. O que a gente fala pro adulto? Se joga no chão. Não tô falando do pai, mas tá vindo com criança da escola, protege a criança, botar ele na cacunda e botar ele aqui em cima é alvo de tiro, pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil estar falando isso, eu não quero culpar ninguém, mas eu como mãe não consegui, eu quase gritei daqui, Jackson Silva, tira esse menino do seu pescoço, bota ele no chão, tá tendo tiro. Tá tendo tiro porque tá muita gente voltando da escola aí, com criança. Olha, Isabelle, pois toda vez que tem operação, a gente sempre fala sobre isso, que infelizmente traficantes ordenam que moradores saiam de suas casas e vão para as ruas. Então, olha só, olha essa imagem, mostra Pedro Mota. Observa só, tem mais moradores saindo. Então a gente sabe que isso também é uma estratégia de traficantes dessa comunidade, tanto do Comando Vermelho como também do 3º Comando Puro. Então, mais moradores estão saindo, eles sabem, porque estão assistindo ao SBT Rio, que a situação está muito tensa. Então, normalmente, as pessoas ficam em casa. Mas observe só que mais moradores estão saindo de suas casas e andando aqui pela comunidade. Só para ter uma ideia, Isabelle, foram mais de 3 horas de intensa troca de tiros. 2 escolas fecharam as portas, 2 escolas no interior da comunidade. E até o momento, a circulação de trens continua interrompida. Agora veja só essa imagem da Casa Mata, mostra Pedro Mota. Segundo a polícia, tem pelo menos 3 traficantes na Casa Mata, no alto do morro, todos armados com fuzis. Isabelle Benito. O que é aquilo? Aquilo ali, Carregosa, olha só. Aquilo ali é lona que a gente sabe. Não é o Cruzeiro da Coreia, né? Eu não tô... ali já é ponto de observação e já primeiro ataque. O que acontece é o seguinte, e aí isso a gente sempre explica aqui. Em dinâmica de conflito armado, você tem um fator superioridade pela localização, ou seja, quem está em cima ela tem mais... Ele tem uma vantagem estratégica quem está embaixo, ao ponto que você tem que ter de 10 a 20 pessoas embaixo para bater um em cima. É uma proporção mais ou menos como essa. Por isso que quando você vai ver em guerra, todo mundo vai tomar as montanhas, as colinas. A forma que você vai ter de contrabalancear isso é você substituir com algo que esteja mais em cima. O que a gente usa no Rio de Janeiro para contrabalancear isso, considerando que a nossa geografia é de montanha? O helicóptero. Então, assim, quando você tem esse tipo de dinâmica, senão o policial ele não usa técnicas de guerra. Porque numa técnica de guerra, se eu não tiver o helicóptero, eu vou ter que bombardear esse local. A gente não vai fazer isso, logicamente, né? Porque a gente não está numa dinâmica de guerra. Então, a forma de compensar é o helicóptero. Por isso que o helicóptero é uma das coisas mais importantes hoje em dia em operação policial. Além de reduzir a quantidade de tempo de confronto, você dá essa velocidade que é importante. Porque, como a gente explicou, olha o tempo que você demora para conseguir chegar no local. Essas lideranças estão numa área extremamente protegida. Então, quanto tempo corre contra a polícia nessas horas? O helicóptero é esse instrumento, além de você, de certo modo, neutralizar esse tipo de ação, que é uma ação que é extremamente perigosa. O criminoso em Casa Mata, localizado em cima de montanha, ele vai ter vantagem contra os policiais. E o problema é que o policial ele vai ter que fazer uma progressão que a polícia aqui costuma fazer, que é uma coisa que é completamente absurda do ponto de vista operacional, que é você ter que andar de ponto em ponto com um cara te dando tiro de um ponto superior, entendeu? Isso que em qualquer situação que você vai fazer comparação não existe. Isso não é técnica de combate, entendeu? Não é técnica de... Mas aqui a gente atribuiu que a polícia faz esse trabalho, e faz muito bem feito. Mas demora tempo e é extremamente arriscado. Então o helicóptero ele é sim um instrumento não só de estratégico na operação policial, mas também um instrumento para garantir que ninguém saia morto por conta de covardia de criminoso. Jackson Silva com informação agora. Isabelle, tem uma imagem aí que eu fiz em meio ao desespero, porque a gente estava na própria pista, né? Onde os bandidos faziam um arrastão. Então, em meio ao desespero, eu peguei o celular como um jornalista curioso e comecei a gravar o momento em que os bandidos fechavam os carros, roubavam celulares e tentavam também roubar as chaves dos motoristas. Veja só nessa imagem, foi feita por mim agora há pouco, no momento em que os traficantes fecham essa rua que o Pedro Mota mostrou nesse momento. E eles, Isabelle,
roubam celulares das vítimas e também tentam pegar as chaves. Só que nesse momento, os policiais militares chegaram a tempo. Então, nessa hora, eles entraram de volta para a comunidade. Quero só chamar atenção também para o momento em que o helicóptero chega até os esconderijos dos bandidos, ou seja, dos líderes, né, do tráfico de drogas daqui. Observe só essa imagem, até o momento em que o helicóptero sobrevoa ali a região. Os traficantes atiram a todo momento contra o helicóptero. E nessa hora, Isabelle, eu confesso que como faz falta o helicóptero. Então hoje os policiais conseguiram o uso de 2 helicópteros para ajudar nessa operação. Infelizmente, os traficantes conseguiram escapar. Isabelle Benito. Olha só, gente, coloca a imagem que o Jackson fez. Tentativa também de arrastão, mais uma estratégia para virar ali a principal via Marcelo Carregosa. A imagem, ó, gente, não é só aquelas pessoas, ó, é lá no fundo que o Jackson conseguiu a imagem. Mais uma vez, para botar o terror ali, aterrorizar, chamar a atenção da polícia. Mas a polícia veio antes, estão se antecipando, porque já sabe que eles estão fechando as principais vias. A técnica que usa, principalmente agora o terceiro comando com o Peixão. Ou ele vai tirar na população que vai passar pelas principais vias, que aí você vai ter que travar a operação. E aí você teve aqueles casos daquelas pessoas que foram mortas e aquela cena emblemática do trabalhador dormindo, que morre dormindo no ônibus. Você vai roubar ônibus e vai tacar fogo neles, ou você vai fazer arrastão. Isso já é técnica de tumultuar, né? Quando a gente fala, o crime organizado, ele vai ter uma característica aqui, que é o que a gente chama de guerra simétrica, que é isso, quando você tem uma forma de confronto, e o confronto armado, você está lidando com um confronto armado. É meio que desproporcional de forças, ou seja, você não tem como comparar, por mais que o criminoso esteja com fuzil e tudo mais, a força do Estado é muito maior, a força policial é muito maior e consegue. Então ele vai ter que se valer de outras técnicas, então é o tumulto. Você tem, quando a gente fala que é assimétrica ou irregular, né? Irregular até um outro contexto, porque assim, a força policial está identificada, o criminoso não está identificado. Então o cara está te dando tiro de fuzil e está te atirando, daqui a pouco ele bota o fuzil, esconde em algum lugar e sai andando como se fosse morador. Então isso já são técnicas históricas que tumultuam. Então depois você vai usar informação, você vai tumultuar o local, você vai fazer de várias formas para que você faça com que aquela ação policial se cesse, né? Aquela ação que vai ser ofensiva contra ele cesse. Mas aí tem a grande questão. Para retomar, a gente fala retomar de território, por quê? Para mudar a realidade do Rio de Janeiro de controle organizado do crime organizado, controle do crime organizado dentro dessas áreas, você vai ter que ter essa tomada de território. A gente não discute, na minha opinião, se o Estado vai ter que tomar esse território. O que a gente tem que discutir já desde sempre é quais são os mecanismos que a gente vai ter que tomar. Vai ter que tomar esse território. E essa tomada vai se envolver as forças policiais, principalmente nesse primeiro momento. Depois vem o resto. Historicamente, sempre vai ser o resto que vai chegar. Saúde, educação vem depois. Primeiro, a polícia tem que chegar no local para cessar isso. Então, a gente tem que discutir quais são os mecanismos que vão ter. Porque cada vez a gente está vendo isso. Assim. A gente normaliza o que é abominável, o que é uma aberração, o que é bizarro, o que é situação de guerra, e a gente acha que é mais uma quinta-feira de Rio de Janeiro. Olha essa imagem, isso não é mais uma quinta-feira, entendeu? Mas isso é um absurdo que a gente está mostrando agora, o que a gente está mostrando ao vivo para vocês, a imagem da professora, tudo que a gente captou agora, a situação continua complicada por lá. Para quem pegou a televisão agora, ao vivo com exclusividade, Jackson Silva estava lá. Quando eu olhei e vi, achei que ela tinha levantado o braço. Ela, na entrada, ela tira um cartaz, ela tem um cartaz dentro do carro dela, dizendo, sou professor, professor. Cara, essa imagem tem que rodar o Brasil. Essa imagem aqui tem que rodar o Brasil, por favor. Alguém me manda essa imagem no meu WhatsApp? Alguém me manda, que eu vou usar no meu Instagram, se o SBT Rio quiser usar, porque isso daqui é um absurdo. Isso daqui tem que rodar o Brasil. Isso daqui não pode normalizar. Às vezes as pessoas não veem a nossa vida, não veem a nossa realidade. Isso é tudo nosso, a gente como Rio de Janeiro. Isso é a nossa cidade, onde o professor tem que carregar dentro do carro um cartaz para não tomar tiro e para poder entrar e sair para educar moradores de comunidade, filhos de moradores de comunidade. Essa mulher é uma heroína. É uma heroína. Ela tem uma coragem que eu não tenho. Para fazer o quê? Para levar estudo. Para filho de morador. Ela enfrenta todo dia barricada de vagabundo com fuzil. Como médico. Senão eles não têm aula. Senão eles não vão ter aula. E ela ganha bem? Essa mulher ganha bem? Ela ganha bem? Essa professora?
Ela ganha bem? Ela não ganha bem. Ela ganha bem, ela ganha como professora. Mesmo se ela ganhasse bem, é uma corajosa demais. Eu não sei quem é a senhora. Mas, cara, essa realidade é muito forte. Atenção, helicóptero sendo usado fora de horário normal, em que a gente tem ao vivo o doutor Moisés falando. Moisés Santana já está na coletiva. Ainda, tá? A gente tem que destacar também que esses baile funks, né, já foi falado isso diversas vezes, são utilizados por narcotraficantes para a realização de apologias ao crime, de enaltecimento dessa narcocultura. E uma menina foi morta e violentada brutalmente, né, após um baile funk desse realizado nessas comunidades. Além dessas duas prisões em flagrante dos homens que estavam tentando sequestrar, enfim, os homens. Depois do colega, é claro, respeito o colega. Vou passar a palavra com relação ao andamento da operação para o coronel Corbage. Moisés Santana, delegado, falou com a gente, agora Tenente Coronel Marcelo Corbage é comandante do BOP. Coronel do BOP aí, ó, coronel do BOP. Aqui, Isabela. Então, o delegado Moisés Santana, o coronel do BOP, falando com a nossa equipe agora ao vivo. Batalhão, marginais que estavam tentando sequestrar um ônibus na Avenida Taquaral. Então, ele foi pego com eles uma pistola. E então, além da operação em si, nos objetivos, nós também temos uma preocupação de montar um cerco. Então, usamos aí outras forças, 14º Batalhão, Recon, Batalhão de Choque, para tentar mitigar ao máximo qualquer efeito colateral, em virtude dessas ações covardes desses traficantes de usar a população como escudo, né, como uma forma de tentar demovê-los dos nossos objetivos. Mas houve feridos ou mortos até agora? Não confirmados, houve um confronto no início, né, no momento que nós estabilizamos a área, nós começamos os vasculhamentos, temos informações que apontam alguns locais de almezeio e nós estamos agora abatendo, né, com muita calma, com serenidade, para que evite qualquer outro efeito não desejado. Qual é a situação nesse momento lá na comunidade da operação, coronel? Sim, nós, como sabemos, temos marginais lá almezeados, então um local tenso, a gente está trabalhando com cautela, né? Peço a colaboração da população para que nos dê informações, para que Fala possamos, que você está ao vivo no SBT Rio e a gente voltou do intervalo. Esses marginais que fazem tanto mal para o nosso povo. Qual é a orientação para as pessoas que Felipe, está me ouvindo, Maurício? ou voltar a pegar trem? Olha, que se não for algo Felipe, que seja algo irremediável, eu sei que é importante, o coronel do BOP está falando, o que está tranquilidade, acontecendo nós lá, estamos com a força mas a gente policial precisa massiva falar. Fala, lá no local, pede licença então nós para os estamos pedindo colegas. mais apoios Doutor policiais Moisés, estamos para ao trazer vivo, a paz voltamos mais do rápido intervalo. possível. A gente está ao vivo aqui no SBT Rio. Vocês têm alguma informação se vocês conseguiram chegar perto desses alvos da ação já? Como o doutor Moisés falou, nós estamos trabalhando agora. Eu não posso dar mais informações para não atrapalhar a ação, né? Nós estamos com diferentes forças nesse momento. Esperamos, nós estamos trabalhando com afinco para que até o final desse dia nós tenhamos bons resultados. Coronel, nesse momento o Globocop está mostrando imagens de criminosos circulando na comunidade com fuzis. Qual é a estratégia da polícia nesse momento para impedir essa circulação e qual é a situação lá agora? Deixar claro que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, para garantir a segurança dessa população de bem que fica numa situação dessa vulnerável, então a gente tem que agir com calma. Nós vamos chegar neles, nós estamos com helicópteros, nós estamos com equipamentos de observação, nós estamos no encalço. Então, agir com tranquilidade. Nenhum resultado vai pagar a vida de nenhum inocente. Então, essa responsabilidade, como agentes públicos, como garantidores da lei, nós temos que ter. Nesse momento tem a preocupação com a volta para casa, coronel, porque as pessoas ficam tensas ao assistir a gente agora dando essas informações da operação e no fim da tarde tem que voltar para suas casas, pegar o transporte público. Como está o planejamento do andamento da operação até a hora da volta para casa? Eu quero deixar claro que quem faz o mal para o nosso povo são esses traficantes. Quem fecha escola, quem sequestra ônibus são eles. Então a gente está trabalhando para prendê-los o mais rápido possível, a gente cumprir esses objetivos, de maneira que a gente possa trazer o mais rápido possível a paz social. Obrigado, coronel. Deixa eu só voltar a falar com o delegado Moisés. A gente vai falar com o delegado aqui, Isabela Moisés Santana, ao vivo, então. Os nomes ou a localização desses traficantes lá na comunidade e por que a operação começou mais tarde, como a gente costuma ver, a operação começa geralmente no comecinho da manhã, ainda de madrugada. Sim, o horário da ação e a forma como a ação se transcorreu se deve a informações de inteligência, né? Durante a investigação, apuramos que esse traficante, que na verdade é chefe da comunidade do Muquiço, estava homiziado em Senador do Camará, identificamos o local em que ele estava
e a operação foi planejada em caráter emergencial para que nós pudéssemos efetuar a sua captura, né? Tentarmos surpreendê-lo. Houve uma forte resistência armada dos narcotraficantes e a gente tem que destacar também que um piloto da Polícia Civil foi atingido, né, durante uma ação realizada na mesma comunidade, há alguns meses atrás, e gravemente ferido, né, após um grupo que estava preparado para realizar disparos contra aeronaves, terem conseguido efetuar um disparo contra a aeronave da Polícia Civil. Da mesma forma que a Polícia Militar está ainda com esforços lá na comunidade, a Polícia Civil também segue lá com as forças de segurança. Sim, como o Coronel Cobade falou, a operação está em andamento, então a gente evita falar sobre diligências que estão em andamento para não comprometer o resultado, nem a segurança dos moradores e nem dos policiais que estão na operação. O coronel do BOP vai fazer o que tem que fazer, mas quem sabe é o Moisés, que está lá. Jackson Silva, tu tinha razão, hein? Tua fonte estava certa. Certa e certeira. Agora a coletiva, o doutor Moisés Santana acaba de confirmar. Você estava certo. A polícia foi fora de horário, bancou porque bateu a informação. O coronel tá aí. Quando eu levanto o dedo, eu falei com fontes, tinha informação precisa dos 2 traficantes nesta comunidade. Infelizmente não foram presos. Agora, a situação aqui continua muito tensa. Veja só, os policiais estão em pontos estratégicos, alguns nesse ponto aqui, em outros pontos também. Agora veja só essa UPA de Senador Camará, mostra Pedro Mota. Algumas pessoas continuam no interior da UPA com medo de sair, Isabel, porque a situação aqui ainda continua com muito confronto. Agora há pouco ouvimos confrontos também dos traficantes, então, a priori, a gente pede para as pessoas que moram aqui não saiam de casa. Não saiam de casa. Ainda continua a operação nesta região. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Tá certo, a gente vai fazer... O que foi, Maurício? Pode falar. A gente tá vendo aí, ó. Isso aqui, ó. Essas são as imagens aí, ó. Atenção, só pra gente falar aqui, pode falar, Maurício. O pessoal do Senador Camará me mandando mensagem aqui, diga. Ó, a gente vai ter no SBT Rio segunda edição. Provavelmente, nesse momento, o Moisés Santana deixou escapar. Diligências não param, né? Carregosa nem vai falar muito aqui, eu vou até segurar aqui minha cara. Eu tô falando aqui, mandando mensagem pro doutor Moisés. Informações quentes, a DRE, e a gente sabe que o doutor Moisés saiu às pressas com as... O que eu posso falar pra vocês, e o que o Jackson falou. Doutor Moisés saiu às pressas, pediu a força, pediu o BOP cercou porque ia acontecer, pediu o helicóptero, foi atendido, por isso fora de horário, e o alvo tá aqui na tela pra vocês. Tá lá, ex-líder do Muquiço, confirmado com o principal comparsa dele, tá?